Este vídeo é trazido a você por Campiri. Campiri é a suíte de ferramentas online all-in-one para ajudá-lo carne fora seu projeto de construção mundial, em tanto detalhe quanto você quiser. Você pode criar uma conta para livre e ter acesso a mais de uma dúzia de módulos diferentes, incluindo ferramentas de construção mundial como espécies, línguas, religiões e sistemas mágicos, e ferramentas narrativas como folhas de caracteres, cronogramas, mapas e teias de relacionamento, além de um editor de manuscritos que permite cruzar referências todas as suas entradas enquanto você escreve. E você pode desbloquear recursos extras com uma única vez compra ou uma assinatura por até 50 centavos por mês, o que significa que você só paga pelos recursos você precisa. Tudo o que você faz é armazenado com segurança na nuvem, e você pode escolher manter o seu trabalhar privado, ou você pode publicar seu projeto na nova guia, explorar para compartilhá-lo com uma comunidade de milhares de outros usuários e começar a construir uma audiência própria. Além disso, você pode acessar a guia e aprender para tutoriais e recursos aprofundados em todos os tipos de tópicos de escrita e construção de mundo. Da última vez, exploramos os efeitos do isolamento ecológico nos vestidos de ilha ou planeta. Mas enquanto isso, os clades do continente continuarão a diversificar e desenvolver novas estratégias de sobrevivência, envolvendo não apenas adaptações físicas, mas também comportamentais. Uma classe de comportamentos que merece uma consideração especial é a cooperação, que engloba qualquer comportamento em que múltiplos organismos trabalhem juntos para o benefício mútuo uns dos outros. À primeira vista, organismos cooperando uns com os outros parecem um tanto paradoxais. Um organismo que se comporta altruísta, gastando seus próprios recursos e energia para ajudar outro individual, terá menos recursos para si mesmo, e portanto, é inerentemente mais propenso a morrer, e por isso não vai espalhar seus genes altruístas para a próxima geração, enquanto o indivíduo egoísta será capaz de adquirir mais recursos para si mesmo e, portanto, será mais capaz de sobreviver e reproduzir, o que significa que a seleção natural sempre favorecerá o egoísmo. E ainda assim cooperação, ambos dentro e entre espécies, é extremamente comum na natureza. Por isso deve haver alguma circunstância sob o qual os organismos ganham maior aptidão de cooperar com os outros do que eles de agir individualmente. Um dos exemplos mais comuns disso ocorre na simbiose mutualista. Ao contrário do seu uso popular, a simbiose refere-se a qualquer associação de longo prazo entre duas espécies, independentemente de seu relacionamento fornecer um benefício ou um prejuízo para qualquer um. Isso significa que o parasitismo também é considerado uma forma de simbiose, assim como o comensalismo, quando uma espécie recebe um benefício sem qualquer ganho líquido ou despesa para outra, enquanto uma situação em que ambos os participantes se beneficiam é chamada de mutualismo. Até agora neste série, já vimos várias instâncias de mutualismo, como entre os quimiotrófos primitivos e seus simbiontes algas, e a coevolução entre os cromatófitos e picopteranos. Mutualismo será selecionado para se os benefícios conferidos a ambas as espécies superam quaisquer custos para qualquer um deles. Embora os simbiontes algas precisam fornecer seu hospedeiro de quimioterapia, com uma porção de os açúcares que produzem, eles ganham o benefício de garantir que o anfitrião que eles dependem de estadias vivo e saudável, e nos cromatófitos. O custo de gastar energia para produzir néctar é superado pelo benefício reprodutivo proporcionado pelos polinizadores que o néctar atrai. Mas estes são apenas dois exemplos entre milhares que surgirão ao longo da história do planeta. Algumas espécies podem recorrer a entrar em relações mutualistas em resposta à mudança constante clima. Como a era glacial termina, as montanhas que uma vez separaram a floresta tropical costeira do resto do continente oriental vai corroer, permitindo que as espécies nativas da floresta tropical se espalhem interior. No entanto, muitos dos vestidos da floresta tropical se especializaram para a arborealidade ao longo da vida, nunca uma vez descendo para o chão da floresta, um estilo de vida que só é possível por causa da densidade do copa da floresta tropical. Mas embora a erosão das montanhas permitirá que as chuvas cheguem mais longe para o interior continental, as florestas interiores não crescerão tão densas quanto fazem ao longo litoral, e na maioria das áreas. Bosques de árvores serão separados por grandes trechos de paisagem aberta que seria muito difícil e perigoso para os animais arbóreos atravessarem sozinhos. Então eles serão confinados a regiões relativamente pequenas de território, com uma densidade adequada de árvores. Para se dispersarem para novas áreas, eles podem ter que contar com a ajuda de outros animais. Na parte 10, trouxemos brevemente Foresis, usando outro organismo como meio de transporte. Foresis é considerada uma forma de comensalismo, uma vez que a espécie Foretic ganha o benefício de aumento da dispersão, sem qualquer consequência positiva ou negativa para o hospedeiro. Foresis será uma solução ideal para animais como os pronocantides e os outros dolichostracanos.
Como enquanto quase nenhum dos lofostomes terrestres são muito móveis, os dolichostracanos arbóreos são especialmente complicados no chão, porque seus membros especializados para rastejar ao longo de galhos. Foresis fornecerá um meio de dispersão, por pelo menos um clado de pronocantides, que podem subir nas costas de passar herbívoros a serem transportados através da estepe e matagal para alcançar novas manchas de floresta. Nem todos os herbívoros provavelmente tolerarão um pronocantídeo de 20 centímetros agarrado às costas, mas a presença dos pronocantis lhes proporciona algumas vantagens. Por um lado, os pronocantídeos se alimentarão dos malacoformes que infestam a pele de seus anfitriões, livrando de parasitas de forma semelhante aos peixes mais limpos e aves de Ospecquer, mas os pronocantídeos também oferecem ao herbívoro um grau extra de defesa. A franja dos pronocantídeos de espinhos venenosos, cuja periculosidade é anunciada por sua vibrante coloração aposemática, será suficiente para deter a maioria dos predadores. Talvez um clado de leptopods evoluir para procurar e acomodar pronocantídeos para se proteger, como um traje vivo de armadura. E uma vez que essa relação evoluir, a coevolução se seguirá, com ambos os clades especializados para fazer a relação o mais eficiente possível. Porque os pronocantídeos são agora seus principais meios de defesa, os leptopods não precisarão investir tanta energia em velocidade, para que eles possam se dar ao luxo de se tornar mais fortemente construído com costas largas para fornecer espaço para o maior número possível de pronocantídeos. E à medida que os pronocantídeos se tornam cada vez mais dependentes dos leptopods, eles podem se especializar para foresis, transformando seus membros em apêndices pincer-like para se proteger ao seu hospedeiro, muito parecido com como remoras adaptaram sua barbatana dorsal, em uma almofada de sucção ajustável, para se prenderem a peixes maiores. Vamos chamar esses pronocantídeos de filactocantídeos, e seu leptopod hospeda hoplopods. Mas à medida que este caso de cooperação evoluir, outro terá que ocorrer simultaneamente. Quanto maior o número de fitonessas nas costas do hoplopod, maior a defesa coletiva que eles podem fornecer, o que significa que eles vão ter que cooperar não apenas com seus anfitriões, mas também uns com os outros. Socialidade é o grau em que os indivíduos da mesma espécie, ou conespecíficos, tendem a se associar uns com os outros. Ao contrário do mutualismo, a socialidade vem com um custo inevitável. Se os organismos são membros da mesma espécie, eles estarão competindo pelos mesmos recursos, o que desencoraja a cooperação, de modo que a grande maioria das espécies são solitárias. Para a socialidade evoluir, precisa haver algum benefício que supere os custos desta competição intraespecífica, e resulta em um ganho líquido para cada indivíduo envolvido na interação social. Um desses benefícios que frequentemente impulsiona a evolução de socialidade é a proteção mútua contra predadores. Uma vez que ter mais indivíduos ao redor faz com que mais fácil ficar de olho no perigo, e apresenta uma barreira mais formidável contra os atacantes. Este será o caso para os filactocantídeos, bem como para os camptopods, alobrachides, e os muitos outros herbívoros em todo o planeta que evoluíram comportamentos de pastoreamento. Na maioria dessas espécies, esses grupos sociais têm uma estrutura muito frouxa, e os animais que comê-los simplesmente tolerará a presença uns dos outros, sem formar quaisquer laços sociais duradouros. Consequentemente, esses grupos sociais serão sociedades de fissão-fusão, flutuando em tamanho e composição como novos membros vêm e vão. Mas outros animais podem evoluir para formar mais associações de longo prazo uns com os outros. Embora os latopteranos originalmente evoluíram nas florestas, algumas espécies podem eventualmente se espalhar em habitados abertos como as estepes e matagaus. Mas enquanto nas florestas, eles podem encontrar comida no dossel, longe do alcance dos predadores no chão da floresta, na estepe. Eles vão ter que descer ao chão para forragem para malacoformes e outras pequenas presas entre os brachyphytes, onde eles estarão muito mais expostos e vulneráveis. Por causa disso, muitas espécies podem se reunir em grupos enquanto forrageamento, aumentando sua coletividade e vigilância. E à medida que eles se tornam cada vez mais dependentes dos outros membros do grupo para proteção, eles podem coordenar mais eficientemente suas atividades, evoluindo uma divisão do trabalho. O comportamento sentinela ocorre quando o indivíduo desiste de procurar comida para assumir o dever de vigia, alertando o resto do grupo se eles detectar perigo, visto em uma ampla variedade de social animais como esquilos bárbaros, cães de pradaria e babês-pied. Comportamento sentinela é um exemplo prototípico de altruísmo, uma vez que o sentinela não só perde a alimentação oportunidades, mas suas chamadas de alarme também podem atrair a atenção do predador, tornando o sentinela um alvo mais provável. Isso levanta mais uma vez a questão de como esse comportamento pode persistir. Esperamos que os indivíduos que exibem comportamento sentinela para eventualmente morrer, e seus genes altruístas junto com eles.
Mas agir como uma sentinela pode ser, em última análise, vale o problema se os outros membros do grupo podem retribuir o favor. Altruísmo recíproco ocorre quando um organismo se comporta altruísta em direção a outro indivíduo com a expectativa de que isso mesmo indivíduo mais tarde realizará o mesmo comportamento para ele em troca. Por exemplo, morcegos vampiros regurgitam uma parte do sangue que beberam para membros do galinheiro que têm sido menos bem-sucedidos em sua alimentação, e são, por sua vez, alimentados por outros morcegos, quando eles não foi capaz de encontrar comida. O altruísmo recíproco pode servir como uma forma de o comportamento sentinela evoluir. Todos os indivíduos do grupo vão se revezar como sentinela, consciente da vingança que recebem quando outros tomam sua vez. Mas isso levanta outro problema. O que é parar o indivíduo de simplesmente nunca tomar uma volta como sentinela, recebendo o benefício dos outros membros do grupo? Altruísmo sem nunca ir ao trabalho de retribuí-lo? Esse risco de exploração representa um perigo para todo o grupo. Então eles terão que garantir que cada membro do grupo puxa seu peso, punindo ou mesmo exilando indivíduos que tentam enganar o sistema. Este requer a capacidade cognitiva de reconhecer cada um dos membros do grupo e manter o controle de quem é sido servindo seu tempo como sentinela, o que será mais fácil de fazer com menos indivíduos no grupo, tão ao contrário das congregações mais ou menos aleatórias dos camptópodes e abraxoides. Esses latopteranos viverá em pequenos grupos de malha com um baixo grau de dinâmica de fusão de fissão e fortes laços sociais entre membros. No entanto, todo este sistema depende do sentinela ter alguma maneira de alertando os outros membros do grupo para o perigo, de modo que esses latopteranos vão precisar de alguma maneira de produzir chamadas de alarme. Animais na Terra mostram uma enorme variedade de mecanismos diferentes para criar sons. Alguns, como moscas de pedra, simplesmente batem suas pernas ou abdômen contra o chão, enquanto as cigarras produzem seu som característico, usando estruturas semelhantes a tambores ondulados em seu abdômen chamado tirabaus, e outros, como o alquimota a cabeça da morte, e o Madagascar assobiando barata, criar sons expulsando rapidamente o ar de suas partes da boca, ou espirros. Mas uma das formas mais comuns de produção sonora é a estridulação, onde um som é produzido esfregando ou raspando duas partes do corpo, uma contra a outra. Para esses latopteranos, uma das poucas partes de seu corpo que eles podem usar de forma viável para produzir sons são seus dentes. Inicialmente, eles podem sinalizar um para o outro, flexionando seus tentáculos orais para raspar ou sacudir suas dentes juntos. E à medida que eles se tornam cada vez mais dependentes desses sons para comunicar o perigo, alguns desses dentes podem perder seu papel na alimentação e evoluir para stridulatim especializado, estruturas com as quais eles podem produzir uma gama de sons chiari. No entanto, essas chamadas serão de pouca utilidade se não tiverem como ser detectadas. A audição é extremamente difundida, embora não universal, em animais na Terra, enquanto todos os tetrápodes herdaram uma estrutura auditiva semelhante dos peixes primitivos. Órgãos auditivos evoluíram independentemente mais de 2 dúzias de vezes entre os artrópodes, com sua colocação sendo extremamente variável entre clades. Mas quase todos esses ouvir-órgãos convergiram em uma estrutura semelhante, consistindo de uma membrana chamada tímpano ou tímpano, que vibra em resposta a sons próximos, estendido sobre uma câmara oca através que os nervos auditivos correm. A maioria dos lofostomes tem um mecanismo auditivo bastante pouco especializado, simplesmente detectando vibrações que atingem os nervos sensoriais, dentro de seus tentáculos orais e olhos. Mas em espécies que se comunicam usando som, como esses latopteranos fazem, os órgãos auditivos tendem a ser especialmente sensíveis às frequências dos sons que produzem, que pode exigir uma audição mais aguda, de modo que as áreas do sistema nervoso que detectam e vibrações de processo pode aumentar em lóbulos auditivos dedicados, com os nervos correndo para câmaras ocas em ambos os lados de seus olhos. Com essas adaptações físicas maximizando a eficiência de seus comportamentos de grupo, esses pequenos latopteranos, que vamos chamar de pipiodontes, será especializado para a socialidade, vivendo em grupos coesos de 5 a 10 animais, com um sentinela empoleirado em todos os momentos em uma árvore próxima, ou outra posição elevada, para tornar mais fácil escanear seus arredores. Mas além da defesa em grupo, a socialidade também pode proporcionar um benefício aos predadores. A caça ao bando é um comportamento no qual vários indivíduos trabalham juntos para derrubar presas, visto em uma variedade díspare de clades como lobos, leões, hienas, e até mesmo invertebrados como veludo vermes. Mas, apesar de ter evoluído tantas vezes, a caça ao bando só tem sido observada em menos de 10% das espécies carnívoras, sugerindo que na maioria dos casos, a caça ao pacote não é uma estratégia evolutivamente estável. O principal benefício da caça ao bando é que ele permite que um grupo derrube presas muito grandes ou bem defendidas para enfrentar individualmente. Mas a desvantagem é que cada morte terá que ser dividida entre todos no bando, significando uma menor parcela de comida para cada um deles.
Se a presa média é pequena e comum, o suficiente para ser derrubado por um predador solitário, ou não fornece comida suficiente para mais de um indivíduo, então a caça ao pacote não será uma adaptação eficaz. Pode ser por isso que, na Terra, a caça de pacotes é extremamente rara em florestas tropicais e outras regiões com presas abundantes.